Você já teve pedra nos rins? Que é o que também a gente chama cientificamente de nefrolitíase ou de litíase renal? Que se você já teve, você sabe o quão dolorosa é essa experiência. Bom, tem estatísticas que mostram que 1 em cada 10 pessoas, em algum momento da vida, vai apresentar um cálculo renal, vai ter um episódio, e dessas pessoas, cerca de 50% também tem a chance de ter novos cálculos. Então, e como é um problema muito recorrente, muito frequente na população, a gente sempre conhece alguém que tem, eu quero trazer para vocês estratégias para prevenção desses cálculos, porque sim, esses cálculos são altamente preveníveis pela dieta. Quando a gente fala de cálculo, dessa pedrinha que forma nos rins e incomoda tanto, a gente está falando de uma massa sólida que está ali sendo agregada, formada ali nos rins e que pode conter minerais, sais ácidos, que eles vão se acumulando e formando uma massa sólida. Essa massa sólida, ela pode impedir a própria distribuição da urina para a bexiga e doer, ela pode viajar pelo trajeto do trato urinário e também causar dor, sangramento, quem já teve sabe. Então, ela é extremamente incômoda. E nem todas essas massas formadas, esses cálculos, são formados pelo mesmo material. O tipo mais frequente de cálculo que a gente encontra é de oxalato de cálcio, que é responsável por mais ou menos 80 a 85% dos cálculos renais. Mas também tem cálculo formado por ácido úrico, numa proporção muito menor, claro. Tem cálculo formado por cistina, por outros materiais, principalmente para aquelas pessoas que têm muita infecção de urina recorrente. Mas o que é mais frequente na população? Os cálculos de oxalato de cálcio. Bom, quando a gente pensa em dieta, né, em estratégias nutricionais para prevenção desses cálculos, a primeira coisa que a gente precisa chamar a atenção é para o quanto a gente bebe de água. A gente bebe, né, tem a ingesta hídrica. E aí você pode estar se perguntando, mas quanto eu, indivíduo único, preciso beber? Eu posso te dar uma média do quanto você precisa, é só você calcular o seu peso por 35 a 40 ml por quilo de peso. Então, para cada quilo de peso, você coloca 35 a 40 ml de água. Ou de chás que não tenha cafeína, né, que conta nessa conta. Então, assim, você sabe quanto vai beber. Porque a ingesta hídrica adequada, ela é capaz de diluir esse material. E aí, inibe também a formação de pedras de cálculos na urina. Outra coisa, se a maioria dos cálculos eles são formados por oxalato, existem uma série de alimentos que contêm um teor aumentado de oxalato. E aqui eu vou falar que a pessoa não precisa eliminar, mas ela precisa reduzir. E não é todo mundo, é só para as pessoas que têm predisposição a desenvolver os cálculos, porque o cálculo também tem essa questão. Aquelas pessoas que são predispostas, mais fatores ambientais, dietéticos, por exemplo, elas vão desenvolver. Então, nem todo mundo vai. Para as pessoas que têm cálculo de oxalato, os alimentos ricos são nozes, chocolate, espinafre, ruibarbo, refrigerante. Então, esses alimentos, eles têm um teor aumentado de oxalato e eles devem ser diminuídos, sim, a ingesta, com vista à prevenção da formação desses cálculos. Mas ele pode ser consumido? Pode. E uma coisa importante que tem que estar presente na dieta de todo mundo, claro, mas também de quem tem essa formação aumentada de cálculo, é uma boa ingesta de cálcio na dieta. E aí você fala assim, uai, mas não é oxalato de cálcio? Como que eu vou aumentar a ingesta de cálcio? Não, são coisas diferentes. Oxalato de cálcio é uma coisa e o próprio cálcio é outra. O cálcio é muito importante de estar presente na dieta numa quantidade adequada, que hoje a gente fala em 1.000 miligramas, 1.200 por dia, e eu não estou falando de suplementação, eu estou falando de dieta mesmo, porque o cálcio presente na dieta, ele se liga ao oxalato no intestino e a gente consegue excretar. Então, quanto menos fontes de cálcio eu consumo, maior é o risco de eu consumir uma fonte de oxalato e isso formar uma pedra nos meus rins. Então, para quem tem predisposição para cálculos renais, a dieta tem que ser rica em cálcio. E aí a gente pode pensar fontes
animais de laticínios e derivados, a gente pode pensar numa sardinha, num gergelim, existem várias fontes de cálcio e isso precisa estar adequado para ele abraçar o oxalato e jogar para fora e excretar. Uma outra coisa é que dietas com uma carga mais ácida, elas também tendem a auxiliar na formação desses cálculos. Então, o excesso de consumo de proteína animal ela predispõe à formação de cálculos renais. Então, as pessoas, elas têm a tendência, né? Hoje a gente vê que é uma moda, todo mundo come muita carne e reduz muito carboidrato e acaba perdendo a mão aí. Esse potencial da dieta fica mais ácido e também predispõe à formação de cálculos. Também, outra coisa que acidifica o próprio teor da dieta são alimentos processados, refinados. Então, muito pão, muito macarrão, muito açúcar, muito refrigerante, isso também predispõe. Uma outra coisa é que as pessoas que têm essa predisposição à formação precisa reduzir a quantidade de sódio, porque quanto mais sódio na dieta, mais se excreta cálcio. E se eu preciso do cálcio para abraçar o oxalato, também vai aumentar o teor de formação dessas pedras. É importante também o consumo de frutas, de vegetais que têm um potencial de trazer essa dieta para um ponto mais alcalino e impedir a formação. Também frutas cítricas que têm um citrato que impede o acúmulo dessas substâncias e a formação dessas massas sólidas lá nos rins. Então, quanto mais frutas, verduras, legumes se ingere, menor é o potencial também de formação, porque por um lado, se você está aumentando a ingesta desses alimentos, você está diminuindo de proteína animal, você está diminuindo de processados, que também aumentam a formação. E fontes de vitamina C na dieta, mas cuidado que a vitamina C é muito importante dela vir da dieta, porque tem estudos mostrando que suplementos com cargas excessivas de vitamina C aumentam a formação de cálculos na urina. Bom, eu espero que esse vídeo tenha sido informativo para você que sofre de pedra nos rins, e isso é muito ruim, mas existem sim estratégias, e são estratégias fáceis de ser adotada. Um beijo e até a próxima!